Por que Deus não quis que o homem vivesse sozinho? Você conseguiria viver sozinho, sem família, sem amigos, sem conversar com ninguém? Talvez você pense que sim, né? Mas a verdade é que Deus não criou o homem para viver isolado. E isso não é apenas uma opinião. Isso é uma das leis divinas ensinadas pela doutrina espírita. Existe uma lei chamada Lei de Sociedade. E ela revela algo que pode mudar completamente a maneira como enxergamos os nossos relacionamentos. Fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar que até mesmo as pessoas mais difíceis podem ter uma missão importante para a nossa evolução espiritual. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos se a vida social faz parte da lei natural, a resposta foi simples e direta: sim. Deus fez o homem para viver em sociedade. Isso significa que ninguém evolui sozinho. Todos nós precisamos uns dos outros. Observe a natureza, por exemplo. As abelhas vivem em colmeias. As formigas trabalham em conjunto. Os pássaros muitas vezes voam em bandos. Existe cooperação em toda a criação de Deus. E com o ser humano não é diferente. Cada pessoa que cruza o nosso caminho contribui de alguma forma para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E é na convivência que nós aprendemos a amar, é na convivência que nós aprendemos a perdoar, a respeitar, a servir. Se vivêssemos completamente isolados, talvez nós nunca descobríssemos as nossas maiores qualidades e nem os nossos maiores defeitos. É justamente no convívio que nos é revelado quem realmente somos. É fácil dizer que somos pacientes quando ninguém nos contraria. É fácil afirmar que somos humildes quando ninguém nos critica. Mas basta alguém nos ofender para a gente perceber o quanto ainda a gente tem que evoluir. É por isso que Deus permite que encontremos pessoas tão diferentes de nós. Cada relacionamento é uma oportunidade de crescimento. E muitas vezes perguntamos: por que essa pessoa apareceu na minha vida? Segundo a doutrina espírita, talvez ela esteja ali exatamente para te ensinar uma lição que ninguém mais poderia ensinar. E isso vale para todas as relações: pais, filhos, irmãos, amigos, colegas de trabalho, namorado, marido, esposa, até mesmo aqueles com quem temos dificuldades, muitas dificuldades. E nada disso significa que devemos aceitar abusos ou permanecer em situações de violência, tá? O Espiritismo nunca ensina a submissão ao mal, mas ensina que experiências difíceis podem produzir aprendizado quando enfrentados com sabedoria, né? E mesmo porque a gente aprende através dessas experiências difíceis. Existe um problema muito comum em nossos dias. Nunca estivemos tão conectados com a tecnologia. E, ao mesmo tempo, tantas pessoas se sentem profundamente sozinhas. Nós conversamos pelas redes sociais, mas muitas vezes deixamos de conversar olhando nos olhos. Acumulamos seguidores, mas sentimos falta de amigos verdadeiros. A lei de sociedade nos convida a recuperar algo que o mundo moderno está perdendo, que é a convivência verdadeira, o interesse sincero com o próximo, o abraço, a escuta, a solidariedade. Jesus viveu exatamente dessa maneira. Ele nunca caminhou sozinho. Ele reuniu discípulos, conversou com multidões, visitou famílias, consolou aflitos, acolheu aqueles que eram rejeitados pela sociedade, e sua missão foi construída no encontro com as pessoas. E isso nos mostra que servir ao próximo faz parte da nossa própria evolução. Mas existe um detalhe que muitas vezes nós esquecemos. A lei de sociedade não fala apenas sobre receber ajuda. Ela fala também sobre oferecer ajuda. Pergunte a si mesmo: qual foi a última vez que você ouviu alguém desabafar sem interromper?
Qual foi a última vez que você visitou uma pessoa que precisava de companhia? E qual foi a última vez que você fez o bem sem esperar um retorno, sem esperar o reconhecimento? Pequenos gestos podem transformar vidas. Às vezes, uma palavra de carinho impede alguém de desistir. Um telefonema inesperado devolve uma esperança. Um simples "eu estou aqui" pode aliviar uma dor imensa. Talvez Deus nos coloque exatamente aonde alguém esteja precisando de nós. E talvez também coloque alguém ao nosso lado quando somos nós que precisamos de ajuda. É assim que funciona a lei da sociedade. Nós somos instrumentos uns dos outros. Ninguém cresce sozinho. Ninguém vence sozinho. Ninguém evolui sozinho. E agora chegamos ao ponto mais bonito do vídeo. Na visão espírita, laços de afeto não terminam com a morte. O verdadeiro amor continua existindo. Os espíritos que realmente se amam reencontram-se ao longo das reencarnações. Pais costumam voltar como filhos, amigos reencontram-se em novas experiências, famílias se reorganizam para continuar aprendendo juntas. Isso mostra que a convivência não começa nessa vida e nem termina nela. Os espíritos afins estão sempre juntos. Estamos ligados por muito mais do que nós imaginamos. Por isso, antes de reclamar das pessoas que Deus colocou no seu lado, que Deus colocou na sua vida, faça uma pergunta diferente. O que essa convivência está tentando me ensinar? Talvez essa resposta transforme completamente a sua maneira de olhar para os relacionamentos, porque ninguém entra em nossa vida por acaso. Cada encontro pode ser uma oportunidade de evolução. Cada desafio pode ser uma lição. E cada gesto de amor pode ser um passo a mais em direção a Deus. A lei de sociedade nos lembra que fomos criados para amar, para aprender e crescer juntos. E talvez a maior riqueza da vida não esteja nas coisas que acumulamos, mas nas pessoas que Deus colocou no nosso caminho. E você? Existe alguém que marcou profundamente a sua evolução? Conte a sua experiência aí nos comentários. E se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe esse vídeo. Quem sabe ele não seja exatamente aquela mensagem que alguém precisava ouvir hoje. Eu sou Elisa e esse é o canal E a Vida Fala. E se você gosta dessas reflexões, me segue, compartilha, fala com os amigos, deixa seu like, comenta. Eu quero ver o seu recadinho aí, tá bom? Abraço.